Agora são 8h11 e a gente vai falar aqui sobre política. E o nosso convidado de hoje é o Vladimir Safatli, filósofo, professor livre-docente da Universidade de São Paulo. Oi, Safatli, bom dia. Bom dia. Safatli, a gente está aqui com o seu artigo, né? Não houve eleição e não há presidente. O que é que a gente viu? Como é que foi esse processo? Você, né, coloca aqui claramente como é que se deu a eleição, né, em 2018 e ficou claro que realmente não teve nada parecido com o que ocorreu em 2018, não é isso, Safatli? Conta pra gente. De fato, não é difícil chegar à conclusão de que a eleição de 2018 foi uma farsa, e acho que esse é o termo mais indicado para o tanto, porque é farsesca toda eleição onde você prepara o resultado. Preparar o resultado você pode fazer de várias formas. Uma dessas, que é a mais tradicional, é você impedir os candidatos que estão melhor posicionados, que você não quer que ganhem, que eles concorram. Você cria vários artifícios para que eles não concorram. No caso brasileiro, isso foi muito claramente posto, entendeu? Porque você tinha um candidato que estava em primeiro lugar, ele foi preso em um processo completamente enviesado. Veja, ninguém está falando aqui que o candidato, o então candidato, era inocente ou não, certo? O que eu estou falando é uma coisa muito diferente. É que ele deveria sim ser julgado, ele deveria ser julgado por um tribunal isento, por um juiz isento, certo? Ele teria direito ao julgamento justo para que pudesse ser decidido dentro de um processo que era um processo extremamente importante para a República Brasileira, né? Extremamente, um processo realmente fundamental dentro da nossa dinâmica política, para que a gente pudesse ter uma segurança de que foi um processo bem conduzido. O processo não foi bem conduzido, muito pelo contrário, ele foi uma aberração jurídica. Sabe? Teve um juiz que teve interferências diretas, muito claras, certo? Dentro do resultado, num trabalho conjunto com a promotoria, que, em hipótese alguma, poderia acontecer. Certo? E mais do que isso, eu diria, é um processo que não foi feito em nome ao combate à corrupção. Isso é uma outra farsa. Esse processo foi feito em nome dos interesses pessoais das pessoas envolvidas. Entendeu? Quer dizer, você tinha um juiz que tem como interesse maior ser presidente da República. Isso é claro e notório, ele está fazendo isso agora. Certo? Ele saiu da esfera jurídica, entrou para a esfera política, virou ministro, está organizando sua candidatura. Ou seja, a pessoa, e essa pessoa que tem interesses absolutamente diretos no processo, julgou o processo. Então ele é completamente, ele é uma aberração jurídica, uma das maiores aberrações jurídicas que se tem notícia nesse país. Agora, falando em aberração jurídica, como é que você vê também o posicionamento ou a falta dele, a falta de posicionamento das instâncias superiores, por exemplo, do STF, nesse processo todo? Veja, eu acho muito ruim tudo isso. Muito ruim para uma democracia incipiente como era a brasileira, porque depois disso é muito difícil você utilizar esse termo. Entendeu? Porque, volto a insistir, não era um processo qualquer, um processo extremamente decisivo. Você estava falando de uma pessoa que era candidata a presidente da República, que estava em primeiro lugar em todas as pesquisas, ou seja, que provavelmente teria ganho uma eleição. Certo? Você interfere diretamente no resultado de uma eleição, certo? Dentro o processo. Veja, eu diria o seguinte: as atuações do senhor Sérgio Moro já eram aberrantes desde o início. Entendeu? Eu mesmo escrevi assim acho que em 2016, 2017, quando começou a ficar muito claro os seus modos de intervenção, quando, por exemplo, ele grampeou os advogados de defesa do senhor Lula na época, né? Falei, olha, isso é inadmissível em qualquer democracia liberal. Você, em hipótese alguma, pode grampear um advogado de defesa. Se por acaso você tem seu advogado de defesa está sendo investigado, você deve chegar para o acusado e falar, olha, você precisa constituir um outro advogado, porque esse advogado está sendo investigado. Porque todo indivíduo, independente de quem seja, independente do crime que fez, tem direito a ter uma defesa e tem direito a se defender contra o Estado. Isso é um princípio básico. Ele tirou esse princípio, pura e simplesmente. Certo? Por isso que eu falo, isso é monstruoso. Todo esse processo é completamente monstruoso. Agora, poderia ter sido tomada uma providência em relação a esse princípio, né, dessa investigação que é ilegal. O próprio STF poderia ter se posicionado, né? Sim, com certeza. Você tinha instâncias superiores, mas
vão partir do princípio de que as instâncias superiores não sabiam do comportamento do juiz. Tinha uma ideia vaga, mas não tinha uma ideia precisa como hoje nós temos. Uma ideia precisa, ou seja, uma ideia do tipo de conversa que ele tinha, do tipo de pedido que ele tinha para apresentar provas, para melhorar inquisições, certo? Quer dizer, tudo isso que é completamente inaceitável. Hoje nós temos todo o mapa, toda a cartografia, certo? Então, como, digo assim, com uma certa grandeza de espírito, você pode falar, olha, naquele momento não se tinha clareza, por isso as instâncias superiores fizeram o julgamento que fizeram. Agora tem. Então não tem por que não anular todo o processo. Não só anular todo o processo, mas colocar esse senhor em um julgamento, porque o que ele fez foi inaceitável. Uma república minimamente constituída não pode admitir comportamentos das suas instâncias jurídicas dessa natureza, ainda mais com os interesses explícitos que ele tem. Safatli, existe um fato aqui que inclusive você cita no seu artigo em relação ao governo Bolsonaro, que é ele, na prática, ele governa só para um segmento da população, né? Ele só fala um segmento da população que deve girar em torno de 20 a 30% que aceita e inclusive corrobora esse discurso mais duro contra direitos humanos, essa coisa que está associada diretamente aí a um ideário de extrema direita. Só que a maioria da população não compra esse discurso e mesmo assim continua indiferente. Como trazer essas pessoas para o debate político de novo, elas que acabaram sendo alijadas? O que fazer para trazer essas pessoas que elas possam participar da decisão dos rumos do país? Veja, eu não diria que elas estão alijadas politicamente. Eu diria que é o seguinte, hoje a configuração brasileira, ela é da seguinte maneira. Você tem 30% da população que apoia o senhor Bolsonaro. E que não só apoia, mas está profundamente mobilizada. E eu diria, não vai deixar de apoiar, independente do que aconteça. Independente do que ele faça, independente do que ele fale, eles não vão deixar de apoiar. Porque eles criaram um processo de identificação muito sólido com ele. Né? Agora, os outros 70%, certo? Você tem uma tendência das pessoas que estão neutras desaparecerem. Você tem uma tendência de ou elas vão para um lado ou elas vão para o outro. Né? E a tendência agora é de que cresça a rejeição ao seu Bolsonaro. Só que o problema é que, dentro desse espectro dos que rejeitam o governo, não há um processo claro de unificação de forças. Certo? E aí, por uma série de razões. Esse processo de unificação, ele desarticula completamente. Certo? Por exemplo, você tem manifestações monstros nesse país. Em maio, por exemplo, os estudantes conseguiram organizar uma manifestação que teve entre 1 milhão e 1,5 milhão de pessoas na rua. Isso não é uma coisa qualquer. Ainda teve uma segunda manifestação, que teve mais ou menos 1 milhão de pessoas. Certo? Então, eu diria, esses processos eles são extremamente fortes, só que eles não estão conseguindo se capilarizar em posicionamentos políticos. Certo? Não estão conseguindo entrar dentro da esfera política. Então, no sentido de que você não tem uma capacidade de incorporar todas essas demandas dentro de um processo unificado. Certo? Esse é o problema central. Certo? Eu diria, não é uma simples questão de a gente não consegue uma frente de esquerda, de partidos de esquerda. Não, é um problema ainda muito mais grave. Né? Porque não se há clareza, certo, do que se quer. Há uma clareza do que não se quer. Certo? Mas essa dinâmica reativa, por si só, ela não garante a longevidade de um processo tal como nós precisamos agora. Exato. Agora, em relação àquele caso da OAB, né, Safatli, que, enfim, deixou todo mundo perplexo, todo mundo menos esses 30, 20%, né, que o Glauco também tinha falado, citado do seu artigo, enfim, causou bastante incômodo, né, pro governo federal. Agora, existe aquela resposta mais rápida em relação, vamos para as ruas. Então, o Povo Sem Medo, por exemplo, né, o Guilherme Boulos, na última sexta-feira, deu entrevista aqui para o nosso jornal e disse, conclamando, né, as pessoas irem às ruas, né, gritando, ditadura nunca mais. E teve, nesta segunda-feira, um ato na Avenida Paulista, com caminhada até o antigo DOI-CODE, ali na Tutóia, justamente para protestar contra
esse clima, né, ditador que a gente está vivendo hoje no Brasil, onde um presidente da República fala enfim, de um preso político da forma como falou para o filho, né, para o Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB. A gente está vendo, quem está acompanhando aqui pela TVT e também pelo YouTube da rádio, a gente está vendo aqui as imagens, inclusive, do fotógrafo Elineudo. Ele está mostrando, né, e diz que realmente cartazes mostram, né, que o caminho é a rua e tem tanta coisa errada que nem cabe em um cartaz. Uma das fotos, né, uma jovem, né, segurando esse cartaz. Como é que você vê essa iniciativa, né? Por exemplo, do Povo Sem Medo, não, vamos para a rua. Quer dizer, como você falou, não tem essa, enfim, essa unidade ou, enfim, uma coisa mais abrangente, né, que abrace aí politicamente esse momento, não é? Contrário a Bolsonaro. Veja, eu acho importante, eu acho que foi uma manifestação extremamente necessária. Eu insistiria também que, de fato, o que aconteceu foi da ordem do inaceitável, do inominável. Certo? O comportamento desse senhor, do senhor Bolsonaro, é um comportamento de bandido. Certo? Não tem nenhuma outra descrição. Isso que ele fez merece, em qualquer circunstância, um impeachment imediato, porque de duas uma. Ou ele está mentindo, blefando, certo? E não sabe de nada sobre o caso, o paradeiro do pai do presidente da OAB, ou ele sabe de alguma coisa. Se ele sabe de fato de alguma coisa, ele tem a obrigação, já desde a época que era deputado, de passar essas informações ao Estado. Ele não passou. Então ele omitiu essas informações. Se ele não sabe, é algo de uma ignomínia da pior espécie, certo? Algo que é feito simplesmente para destruir qualquer possibilidade de justiça e transição no Brasil, certo? Ou seja, de reconhecimento de crimes de Estado, de terrorismo de Estado que foi feito durante a ditadura militar, certo? Então, que demonstra muito claramente que um senhor com esse tipo de comportamento não tem a menor condição de governar, nem muito menos muito menos um país. Certo? Então, isso é um caso claro de impeachment, com certeza. Eu diria, as manifestações elas precisam e devem ocorrer. Mas agora eu queria insistir em um aspecto. O aspecto é o seguinte: as populações preferem um governo ruim ao não governo. E por mais dramático que seja, essa é mais ou menos a regra. Certo? Então, para que você consiga tirar um governo, você precisa ter o horizonte de um outro governo possível. E esse acho que é o problema que está acontecendo hoje. Ninguém tem clareza do que significa governar esse país hoje. Percebe? O país ele é ingovernável. Então, um país que você tem 30% da população que tem esse comportamento absolutamente distorcido, né, como que está representado nesse governo, e outros 70% da população que não admite, é um país que você não tem mais pacto, você percebe? Um país que você não tem mais condição de criar nenhuma maioria. Então, aí vem uma questão fundamental. Dentro desse horizonte, como se governa, o que se fazer, o que se propõe. A gente tentou fazer uma série de coisas durante todo esse espectro da Nova República, que acabou. O modelo de conciliação da Nova República acabou, o modelo de governo da Nova República acabou. Então, como que se faz daqui para frente? Isso é um tipo de questão que deve mobilizar todos os setores da sociedade. Certo? E, no entanto, eu diria que a sociedade brasileira ainda evita colocar para si a dimensão desse problema. Mas se a conciliação acabou, Safatli, a gente tem aí um presidente que dá esse tipo de declaração em relação ao pai do presidente da OAB e ele tem uma base que é muito agressiva, é violenta. A gente já teve episódios aí de agressão física, inclusive de mortes. Não é um patamar muito perigoso para o debate político brasileiro a gente chegar nesse nível que a gente está chegando agora? Sim, e eu diria o seguinte, por mais infeliz que possa ser isso, talvez o Brasil precisasse passar por isso. O Brasil precisava quebrar as suas ilusões a respeito de si mesmo, quebrar as ilusões que ele podia conseguir criar conciliações sem nenhum tipo de conflito. Ele conseguia compor algum tipo de processo seguro e claro de transição em relação à democracia, sem levar em conta os crimes que seu Estado cometeu e comete ainda hoje, certo? E que passam completamente impunes.
O Brasil é o único país da América Latina que não colocou nenhum torturador da ditadura militar na cadeia, certo? E por isso é o país que tem o maior número de casos de tortura hoje na América Latina. É um país que tem até hoje, certo, um processo extremamente violento, certo, de distinção entre duas classes de cidadão. Cidadãos são cidadãos que são matáveis e cidadãos que não são matáveis, certo? Você tem um tipo de comportamento do Estado brasileiro nas periferias contra a população negra, certo? Que é um comportamento de extermínio, puro e simples extermínio. Eu faço parte da Comissão Arnes de Direitos Humanos, a gente está recebendo casos que são casos absolutamente inacreditáveis, mas que a gente sabe e de repente desaparece. Por exemplo, o caso do Morro do Falê, que aconteceu no começo desse ano. 17 pessoas foram mortas pela polícia, depois de tortura numa casa, e a faca. A polícia matou a faca. Você percebe? Isso é um negócio de uma violência absolutamente inominável, indescritível. Esse é o Estado brasileiro. Imaginar que com esse Estado brasileiro você conseguiria criar algo parecido com uma democracia, demonstra o grau de ilusão no qual a gente estava sentado. A gente não tinha uma democracia. Não é que a nossa democracia está em risco. Nossa democracia nunca existiu. Ela existiu para uma parcela, uma faixa da população, enquanto outra faixa da população vivia num sistema absolutamente medonho. E nós não tínhamos não só clareza a esse respeito, nós não queríamos ter clareza. Então, acho que tem uma tarefa da sociedade brasileira de criar, enfim, algo parecido a uma democracia, através de uma mutação radical do que significa a função do seu Estado. Você percebe? A função do Estado brasileiro até hoje foi gerir uma guerra civil surda. Foi gerir uma guerra civil que não diz seu nome. Certo? Então, é claro, quer dizer, nada disso permitiu que você criasse o mínimo digamos assim, de coesão nacional em cima de um projeto real, porque ele não existia. Agora, Safatli, quando a gente lembra, né, daquelas manifestações, né, de junho de 2013, a gente lembra do papel da Rede Globo de televisão. Agora, a Globo, não sei se você tem reparado, enfim, a gente recebe, às vezes eu nem vejo o programa, mas a gente acaba recebendo pelo WhatsApp, por exemplo, o programa de humor, né, do Zorra Total, que está colocando, por exemplo, esse último, por exemplo, colocou em xeque a liberação dos agrotóxicos, né? Então usou lá, fez uma paródia com o sítio do Pica-Pau Amarelo e dizendo, né, que realmente está aí todo mundo sendo envenenado, Pica-Pau, enfim, todo mundo sendo vítima, né, dessa liberação descontrolada de agrotóxico. E aí eu te pergunto, né, o humor da Globo está criticando, ao mesmo tempo o Jornal Nacional defende a reforma da Previdência. Como é que você está lendo o que está acontecendo agora, né, com essa principal emissora de televisão aqui do Brasil? Não, eu diria o seguinte, a impressão que nos dá, bem, a gente sabe como a imprensa brasileira era majoritariamente conservadora, certo? O que provoca uma série de problemas. Agora, a impressão que dá é que, na verdade, eles tenta-se vender uma ideia de que esse é um governo destemperado. Destemperado significa mais ou menos o quê? Significa que você tem um presidente que ele não sabe se adequar ao seu cargo, mas as políticas econômicas do governo, elas são boas, certo? Então a gente viu, por exemplo, essa que foi uma das entrevistas mais medonhas da história brasileira, uma coisa realmente que mostra o grau de cinismo da elite brasileira, de um senhor que é um dos presidentes do Banco Itaú, que deu uma entrevista dizendo, olha, de fato a gente está muito satisfeito com a política econômica e essas questões que estão aparecendo aí sobre direitos humanos, sobre a história do Brasil, isso não nos interessa, é isso que ele queria dizer, isso não muda nada. Né? E, entre outras coisas, até mesmo o nível de desemprego é bom, porque isso quebra a pressão inflacionária. Nunca vi uma coisa tão explicitamente canalha, desculpa o termo, sabe, como algo dessa natureza. O que demonstra, mas isso diz em voz alta, o que todos eles pensam. Mas é o seguinte, entregando a reforma da Previdência, entregando uma reforma trabalhista nova, uma nova reforma trabalhista, para a gente tanto fez, tanto faz, se é uma ditadura, se é uma democracia, certo? Se as pessoas elas estão sendo massacradas nas periferias ou não, isso não faz a menor diferença para nós, porque afinal de contas, meu banco ele teve um lucro de 7 bilhões de reais, mais uma vez, e no último trimestre, ele está batendo lucros recordes. Essa crise, na verdade, não é uma crise, ela é só um processo de transferência de capital.
certo? Porque eu nunca vi uma crise nesse mundo onde você tem um sistema bancário que tem lucros recordes em época de crise. Então, isso não é uma crise. O que está acontecendo é o capital brasileiro está sendo transferido para a elite financeira, enquanto a classe trabalhadora está sendo massacrada, certo? Ela está perdendo completamente os seus rendimentos. Isso não é uma crise, isso é um modo de gerenciamento normal do capitalismo a partir de agora. É assim que ele vai ser gerido. Certo? Então, na cabeça deles, a questão é simples. Volto a insistir, para eles tanto faz se foi uma democracia ou não, se é uma ditadura, se é um regime degradado, se é fascismo, se não é. Nunca fez diferença. Eles sempre estavam ao lado do poder e vão continuar. E para eles o fato é, bem, ele entregou o que prometeu, não entregou? Ele fez a reforma da Previdência, não fez? Isso é o que importa. Certo? Agora, claro, porque dentro desse processo de transferência de capital, a reforma da Previdência era fundamental. Se alguém imagina que a reforma da Previdência vai aquecer a economia brasileira, o sujeito desse precisa parar no hospício. Certo? Porque nenhuma conta matemática elementar garantiria alguma coisa dessa natureza. Certo? Porque é óbvio, o que você está fazendo? Você está descapitalizando a população brasileira, ela está perdendo seus rendimentos. Certo? Você tem faixa da população que simplesmente não vão poder mais se aposentar, que vão ter que trabalhar literalmente até a morte. Certo? É uma coisa completamente estarrecedora. E você olha, e acho um dado interessante que isso demonstra, entre outras coisas, como que a oposição brasileira ela não conseguiu achar o seu lugar até agora. Porque o que acontece? Num momento como esse, onde a oposição deveria ter uma voz dura contra a reforma da Previdência, o que você tem? Você tem setores da esquerda que vão falar, não, a esquerda precisa ter a sua reforma da Previdência. Desculpa, a reforma da Previdência é reforma nenhuma. A gente nunca vai ter uma reforma da Previdência porque, em última instância, nossa sociedade não é uma sociedade, a gente não quer uma sociedade do trabalho para todos. A gente quer uma sociedade onde as pessoas precisam cada vez menos de trabalhar. A gente não quer uma sociedade onde todo mundo vai estar alienado dentro do trabalho. Ao contrário, a gente quer uma sociedade onde você possa, o mais rápido possível, sair de uma coisa que é absolutamente medonha, que é o trabalho. Tanto que você possa ter um outro tipo de atividade, que é uma atividade livre. Certo? Então, nossa reforma da Previdência é uma reforma tributária, na verdade, que taxe de maneira mais explícita as fortunas e os ricos, certo? Que taxe de maneira mais explícita o sistema financeiro e que usa esse dinheiro para liberar as pessoas do grilhão do trabalho. Certo? Mas o que você viu? Você viu governadores, inclusive, de esquerda, que foram apoiar a reforma da Previdência. É claro, com um tipo de comportamento como esse, ninguém vai para lugar nenhum. Ninguém vai para lugar nenhum. Então, o que eles estão falando é a gente grita, mas, em última instância, quando o programa econômico, que é o que realmente conta, certo? É colocado na mesa, a nossa divergência não é tão grande. Então aí acabou. E acabou nossa entrevista também, Safatli. A gente espera que você volte mais vezes aqui no nosso jornal para a gente fazer toda essa reflexão muito importante no momento atual. A gente agradece demais você. Um super beijo para você, Safatli. Ok, muito obrigado. Um abraço. Até mais. Falamos aqui com Vladimir Safatli, ele que é filósofo e professor livre docente da Universidade de São Paulo.